Olá, minha gente, tudo bem? Nada é mais importante para a Igreja Católica do que a unidade. Por isso, a Igreja faz de tudo e mais um pouco para evitar que haja alguma ruptura no corpo eclesial. Nisso, ela segue o exemplo e o esforço do seu mestre e do seu fundador, Jesus Cristo. No Evangelho segundo João, capítulos 16, também no capítulo 17, Jesus roga ao Pai pela unidade dos seus discípulos, para que seus discípulos sejam um, como ele, Jesus e o Pai são um no Espírito. Por isso a Igreja busca incessantemente a unidade. A unidade, nós sabemos, não é uniformidade, a unidade não é o pensamento único. A Igreja rechaça a ideia de uniformidade, a Igreja não aceita a ideia do pensamento único. A unidade é formada pela diversidade de posicionamentos válidos, girando em torno de um núcleo comum. É assim que se constrói a unidade. E assim é a Igreja. A Igreja é um grande guarda-chuva que abriga sob si uma multiplicidade de tendências religiosas, todas elas válidas e todas elas com seus limites também, que convergem numa mesma direção em torno de um núcleo comum, em torno de um projeto fundamental. E é assim que a Igreja quer construir a unidade, né? Respeitando a diferença. Nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de conviver com a diferença. Mas Jesus, ele tinha uma capacidade incrível de conviver com a diferença. Por isso, Jesus tinha uma atitude inclusiva. Jesus, nenhuma atitude dele era de exclusão. Se nós observarmos a relação de Jesus com seus assessores mais diretos, que são os apóstolos, o colégio apostólico era formado por pessoas totalmente distintas uma da outra. E em nenhum momento Jesus expulsou alguém do seu grupo. Pessoas, às vezes, com posições antagônicas entre si, e nem mesmo aquele que o entregou, Jesus excluiu. Ou seja, Jesus foi um mestre na construção da unidade, respeitando a diversidade. E é assim que a Igreja procura agir. Por isso a Igreja tem uma grande capacidade de tolerar a divergência. A Igreja estica a corda ao limite, ao seu máximo, para evitar uma ruptura no tecido eclesial. Porque uma ruptura no tecido eclesial é um escândalo. Não só um escândalo para os próprios cristãos, mas é um escândalo diante das pessoas que não são cristãs e olham perplexas para o ambiente cristão quando acontece alguma ruptura. Ao longo da história, 2000 anos de cristianismo, nós podemos observar, segundo os historiadores da Igreja, 3 grandes rupturas, cada uma acontecendo mais ou menos com uma distância temporal de 500 anos aproximadamente entre elas. Uma primeira grande ruptura foi no século IV, por ocasião dos concílios de Nicéia, Constantinopla, com a questão do arianismo, do cristianismo de tendência ariana. Quando a Igreja afirma a ortodoxia nos concílios de Nicéia e Constantinopla, isso gera uma ruptura com grande parte de cristãos de tendência ariana. Essa foi a primeira grande ruptura no tecido da Igreja. No século XI, nós tivemos, então, uma segunda grande ruptura com a separação da Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, e a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa. E no século XVI, a grande ruptura do protestantismo. Todas essas questões, todas essas rupturas, elas não aconteceram de uma hora para outra. E durante esse processo, a Igreja fez de tudo para que elas pudessem ser evitadas. Mas o fato que, historicamente, essas rupturas aconteceram. Não adianta reclamar da história ou condenar
o passado. Nós temos que olhar para o passado e compreender as razões daqueles acontecimentos, inclusive para poder aprender para evitar novas rupturas no presente e no futuro. Então, dessa forma, a igreja preza muito pela unidade. A igreja reza pela unidade. Nós vemos o esforço dos papas mais recentes para reconstruir a unidade entre os cristãos, primeiramente, para que nós possamos dar testemunho da nossa fé, porque a ruptura ela é um contra-testemunho da fé. Por isso Jesus reza pedindo ao Pai para que o Pai auxilie na construção da unidade, porque a unidade manifesta a união do próprio Jesus com o Pai na força do Espírito. E aí nós podemos perceber o quão importante o trabalho das lideranças na igreja, porque o trabalho das lideranças é exatamente fomentar a unidade. O catolicismo, com tanta diversidade, ele se mantém unido em torno da figura do Papa, do Bispo de Roma. Aliás, uma das funções do bispo é exatamente fomentar a unidade e ser sinal da unidade. O catolicismo, que é como um guarda-chuva, como eu já disse, que sob se abriga uma diversidade enorme de tendências, converge tudo isso para a figura do Papa. O Papa é o centro da nossa unidade. Nas dioceses, o bispo é o centro da unidade. Na paróquia, o pároco deve fomentar a unidade, respeitar a diversidade, fazer com que a comunidade possa acolher de forma aberta as variadas tendências religiosas e fazê-las convergir na mesma direção, em torno daquilo que é essencial à nossa fé. Por isso, é tão importante a reflexão sobre essa questão da unidade. É vontade do próprio Deus que nós sejamos unidos, respeitando as diferenças entre nós. É um desafio tremendo, porque nós, seres humanos, nós naturalmente descartamos aquilo que é diferente. Nós consideramos o diferente como algo errado, como algo perigoso, como algo ilegítimo. Mas o diferente não é algo perigoso, não é algo ilegítimo, não é algo errado. É algo apenas diferente, com o qual nós podemos aprender e nós podemos nos completar. Que nesse dia de hoje, pensando nessa oração de Jesus, no Evangelho segundo João, pedindo a unidade entre seus discípulos, que nós possamos buscar aprender a conviver com a diferença, respeitar a diversidade e caminharmos todos juntos na mesma direção, mantendo a unidade em torno daquilo que é essencial à nossa fé. Até a próxima.